Saiu o episódio 6 de X-Men 97 e ele traz o Professor Xavier e a Tempestade de volta, mas com eles também a promessa de muitos outros problemas para os X-Men. E não fica pensando que eu tô falando só do Senhor Sinistro não, porque ele não tá sozinho. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e esse episódio se chama Morte em Vida Parte 2, prometendo continuar a história da Tempestade, que acabou naquele gancho lá dela sendo sequestrada basicamente pela entidade adversário, mas tivemos uma surpresa, né? Esse episódio foi mais um episódio que são duas histórias em uma e revelou muito mais. Só que o começo é com a abertura, que já é tradicionalmente agraciada com cenas novas em cada episódio. Eu não comentei em episódios anteriores, mas a Jean Grey, desde o episódio 4, tá aparecendo na abertura com os cabelos presos, o que pode ser uma forma da série indicar metalinguisticamente que a versão da Jean com cabelo preso sempre vai ser a Jean original e a Jean de cabelo solto sempre vai ser a clone da Jean Grey, a Madeline Pryor. Com isso em mente, inclusive, dá até pra gente datar em que momento da série original o Senhor Sinistro pode ter trocado a Jean Grey original pela clone. Isso pode ter acontecido nos episódios finais da 4ª temporada da série original, que teve 5 temporadas. Mas nos episódios finais da 4ª, o Senhor Sinistro, em um plano junto com o Apocalipse, sequestrou vários telepatas da Terra, incluindo a Jean Grey. E naquele momento, ele estava com a faca e o queijo na mão. Ele poderia ter clonado e substituído ela facilmente. Não à toa, na temporada 5 de X-Men, a Jean Grey começou a aparecer mais de cabelo solto. É claro que isso pode ter sido só uma questão técnica, porque a 5ª temporada de X-Men teve um menor orçamento por uma questão contratual. A 5ª temporada originalmente não era nem para acontecer, era para a série ter terminado na 4ª temporada, mas acabaram estendendo para mais uma. E agora em X-Men 97, eles podem ter simplesmente se aproveitado desse detalhe aí para dizer que a Jean Grey de cabelo solto que apareceu na animação era a Madeline Pryor, e faz sentido, pô, é bacana. Talvez eles nunca nos deem a prova definitiva disso, mas indiretamente já nos entregaram a resposta. Temos mais novidades na abertura. O Noturno aparece finalmente, oficialmente. Ele tá nos créditos iniciais da série, reforçando algo que a gente já suspeitava. Depois do massacre de Genosha, ele vai se tornar um integrante fixo dos X-Men, que na real era um erro da série original, viu? Não ter ele ali sempre. Novamente temos a cena do Cable lutando contra o Apocalipse, e por que colocaram essa cena aí? Já vou comentar mais sobre isso. E vemos um personagem dentro do molde mestre, que é aquele sentinela que cria sentinelas. Bom, quem é esse personagem ali dentro? É o Nimrod, uma versão mega avançada e futurista de um sentinela, basicamente. E logo depois tem uma cena onde o Bishop, a Tempestade e o Wolverine aparecem derrotando o próprio Nimrod, que é tirado direto de um episódio da série original, onde em um futuro alternativo o Professor Xavier foi morto e nunca reuniu os X-Men, e aí virou uma realidade, um universo pós-apocalíptico basicamente, e onde o Wolverine e a Ororo são casados. Foi bem na 4ª temporada isso, e a outra cena com referência a um futuro distópico, e com o Nimrod aparecendo. Vamos lembrar que essas novas cenas da abertura sempre fazem a referência a algo que vai rolar no episódio. O que rolou no episódio referente ao Nimrod, a um futuro distópico, ao Cable? Eu sei, isso vai ficar interessante. Novamente vemos a cena da X-Factor também, com Havok, a Polaris, Homem de Gelo, Wolverine e o Forge. Depois uma cena dos X-Men lutando contra o Gladiador, líder da Guarda Imperial Shi'ar, junto com outros membros dessa Guarda Imperial, o Titã e o Flashfire. Tudo na Lua durante a saga da Fênix Negra. Por fim vemos Professor Xavier e Imperatriz Lilandra em Unlove. E aí já dava pra entender que o episódio ia mostrar muito mais que a Tempestade. Pra minha surpresa, ele já começou com uma batalha espacial. Os Shi'ar descendo o pau no exército Kree. E eu pensando, caramba, o que tá havendo aí? Onde isso vai parar? Além da Rapina, que é a irmã da Imperatriz Lilandra, os membros da Guarda Imperial Shi'ar aparecem ali. Além dos que eu mencionei que aparecem na abertura, também estão aqui nessa sequência o Smasher, Manta e Starbolt. Depois aparece também o Terremoto, que é o que parece um ET de Varginha. Mas quem também dá as caras ali do nada é o Vulcano. Ninguém
ninguém mais, ninguém menos que outro irmão do Scott Summers perdido no espaço. Na história de origem trágica do Scott Summers, os pais deles sofreram um acidente de avião, mas na verdade eles tinham sido sequestrados por um Shi'ar chamado Daken, que também é irmão da Lilandra. Mas o que ninguém sabia na época era que a mãe do Scott Summers estava grávida. Dali que nasceu o Vulcano, que inclusive foi envelhecido artificialmente e tem poderes de manipulação de energia que parecem fogo, mas ele não simplesmente pega fogo, porque é um mutante nível ômega. E a presença dele ali pode ser um indício de que a série X-Men 97, que já está confirmada para ter mais temporadas, pode estar planejando uma reunião dos irmãos Summers aí no futuro. O líder Kree que está apanhando ali é o Ronan, o Acusador, que já apareceu em filmes da Marvel, como o primeiro Guardiões da Galáxia e Capitã Marvel 1. Mas é isso que a gente descobre que enquanto os X-Men morriam em Genosha, o Professor Xavier estava sendo curado e arrumando uma esposa. Pô, Shi'ar são uma espécie de humanos pássaro. Como é que funciona esse amor aí, hein? Pra quem ficou confuso com o aparecimento do Professor Xavier, eu conto desde os meus vídeos de análise do episódio 1 que o Xavier não morreu no final da série original. Ele quase morreu e foi resgatado pela Lilandra, que o levou pro Império Shi'ar numa tentativa de curá-lo. Com um traje tecnológico que deram pra ele, o cara até anda agora. Já apareceu comprometido, parece que as coisas deram certo pra ele. Merece. Mas já acabou. Mutante em história da Marvel não foi feito pra ser feliz. Nos quadrinhos, quando o Xavier tava quase morrendo, ele foi resgatado pela Lilandra sim, mas ele foi com o pessoal do Corsário e não com o Império Shi'ar, porque na época a Lilandra não era imperatriz mais, ela estava exilada. Mas desde antes daquele acontecimento, o Xavier e a Lilandra já eram engraçados um com o outro. O cara já era um consorte dela, mesmo eles não morando juntos, desde antes mesmo do fim da saga Fênix Negra. Então eu achei isso um exemplo muito bom de como a animação faz uma adaptação fiel, mas ao mesmo tempo diferente da história das HQs. Rapina confronta a ideia do casamento entre a Lilandra e o Xavier, exigindo que ele apague as suas memórias da Terra, e o cara quase aceita. Mas é claro que dá confusão e ele acaba puxando todo mundo pro plano astral. Olha, eu não me lembro de ver o poder do Professor Xavier sendo usado de uma forma tão legal assim. Personagens extremamente poderosos ficaram incapazes perante ele, mas depois da morte aparecer na sua frente basicamente com uma visão do que aconteceu em Genosha, Xavier decide que deve voltar para a Terra, não importa o que aconteça. Desse jeito que ele abandonou o Império Shi'ar, deixando até a Imperatriz Lilandra um pouco desamparada, a série pode ter um pretexto de iniciar em suas histórias futuras uma batalha do Império Shi'ar com a Terra, levando os X-Men até pro espaço, depois desse arco que está sendo construído nessa temporada. Porque eu acredito piamente que esse episódio do Professor Xavier passeando no Império Shi'ar, quase casando e tal, não foi à toa. Isso é a construção para um arco ainda a ser desenvolvido. Ele mesmo explicou ali que o Império Shi'ar se aproveita de civilizações não tão desenvolvidas para dominar elas com a desculpa de que vai ajudá-las. E pode ser justamente isso que eles vão acabar decidindo fazer com a Terra. Já deixa o like aí para fortalecer o vídeo, fazer parte da família Loki aí, se inscreve também no canal. Meu muito obrigado pela sua companhia aqui de sempre. Vamos falar sobre a Tempestade depois de um beijo lá. O Forge aparece do nada, espantando o demônio adversário usando uma magia muito similar à magia do Doutor Estranho. E isso não foi gratuito, tem as suas origens nas HQs. Por lá, o adversário é sim uma figura demoníaca, porém conectada às origens indígenas do Forge, o povo Cheyenne, que não só sabiam da existência do adversário, como estavam sempre preparados para enfrentar ele. O xamã da tribo, inclusive, treinou o Forge durante anos para que o Forge fosse capaz de vencer o adversário, mas eventualmente o Forge renegou as suas origens e resolveu se dedicar a invenções e a esse mundo tecnológico sem nenhum laço com o lado místico. Na série, essa história toda do xamã foi adaptada para a mãe dele, que tinha essa conexão com aquele livro, com a magia do deserto, e assim o Forge teria esse conhecimento. A Ororo, em dado momento, se lembra de ter confessado para sua irmã, entre aspas, sobre o fardo de
ter poderes. E essa irmã, que ela pensava ser a Jean Grey, na verdade era a clone da Jean Grey, a Madelyne Pryor, que muito provavelmente está morta depois dos acontecimentos do episódio anterior. O Charles também menciona ter o Magnus, que é o Magneto, nas suas memórias, e diz não querer esquecer ele. O que dói até um pouco pensar que esses personagens estão com memórias queridas de outros personagens que a gente sabe que morreu, mas eles não sabiam ainda que nunca mais os veriam de novo. O Forge levou a Tempestade até a mina porque sabia que ela tinha claustrofobia. Esse medo da personagem, inclusive, era dito muitas e muitas vezes na série original de forma muito tosca até. Por exemplo, tava rolando uma luta, demoliam uma parede, caiu um monte de pedra em cima da Tempestade e ela ficava assustadíssima com as pedras, porque ela tinha claustrofobia. Mas aqui nesse episódio usaram um conceito desse medo de forma maestral. O adversário aparece, a caverna vai se fechando e talvez não literalmente, talvez seja o medo da Tempestade que fez com que ela visse as paredes a imprensando. Até que ela descobre que o que estava anulando seus poderes não era mais apenas o disparo da arma do Executor X, mas sim a sua própria vergonha e medo. Em teoria, eu até diria que talvez a Tempestade tivesse já sido curada na hora que ela entrou na máquina do Forge. Já estaria de boa ali, porém, seu próprio psicológico não permitiu que os poderes se aflorassem de novo. O adversário, no caso, surgiu como um reflexo desses próprios medos dela, para paralisar ela ainda mais. E um detalhe bem interessante para reforçar isso é que a dubladora da Tempestade é a mesma que dublou o adversário, só que com a voz modulada. É incrível a cena da Tempestade recuperando os poderes porque também mostra ela superando a claustrofobia, pelo menos por um momento, né? E também mostra por que ela é uma mutante nível ômega. Sem falar daquele novo poder de imprimir um traje novo e fazer crescer cabelo. Se depender da Ororo, o salão de beleza vai à falência. É verdade que o Thor faz isso nos filmes, mas a eletricidade do Thor também é meio mágica. E a eletricidade da Ororo? Como é que ela fez aquilo? Ficou maneiro, tudo bem. Já havia rolado uns rumores de que essa temporada acabaria com os X-Men usando novos uniformes. E tá aí, a Tempestade é a primeira a ter um novo traje. No final fica claro que ela vai se reunir aos X-Men. E o Forge, como um líder da X-Force, talvez reúna sua antiga equipe também. O Homem Múltiplo, que pertencia a ela, estava lá em Genosha e pode até ter morrido. Mas agora vamos falar daquele finalzinho. Bolivar Trask está fugindo e já entrega que ele tinha dado o DNA dele para alguém usar o molde mestre e criar mais sentinelas. Esse lance de passar o DNA já dava umas pistas do Senhor Sinistro e acaba sendo ele mesmo. Senhor Sinistro por trás de tudo, o que faz sentido, já que é ele que estava por trás das confusões desde o início da temporada, é ele que fez o clone da Jean Grey. Apesar de ter sido a Cassandra Nova a responsável pela tragédia de Genosha nos quadrinhos, eu até comentei na análise do episódio passado como seria ousado a Marvel iniciar uma história com ela aqui agora, em vez de conectar essa narrativa com vilões que já haviam aparecido antes. Mas a presença do Cable no episódio anterior e até na abertura desse episódio aqui já nos indica que o Sinistro não está sozinho. É verdade que o Sinistro tem uma constante associação com o Apocalipse. Então o Apocalipse poderia estar por trás de todas essas coisas. Mas o Nimrod também apareceu na abertura e tem tudo a ver com viagem no tempo. Então existe uma possibilidade real do Sinistro estar trabalhando com o Nimrod aqui nessa trama toda e não com o Apocalipse. O próximo episódio se chama Olhos Brilhantes, que inicialmente eu pensei que seria uma referência ao Ciclope, mas já vi muitas pessoas dizendo em fóruns na internet que é referência a uma frase que a Vampira usou para se referir ao Cable. Sem mencionar que o Gambit também tinha uns olhos diferenciados. Com isso tudo em mente, o próximo episódio certamente vai nos levar à investigação disso tudo que aconteceu e provavelmente até responder várias das nossas dúvidas. Esse aqui foi um episódio bem meio de temporada, né? Bem transitório, é só mais um passo para o desenrolar da história e talvez até um respiro antes da grande conclusão prometida dessa temporada. Por isso talvez não tenha sido tão grandioso, mas ainda assim não duvido que vai ser bem importante para o futuro. Vamos para as notas.
Personagens, nota 7. Ação, 7. Drama, 8. Visuais, 7. História, 7 e final, 7. Uma nota por diversão para esse episódio seria 8. Tá um pouco abaixo da média dessa temporada, porque eu acho que a proposta dele é mais construir coisas e não nos entregar uma história bombástica. E uma nota crítica para ele seria 7 também. Comenta aí o que você achou. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.